Minha sogra me culpou pela morte do meu marido e tornou minha vida um verdadeiro inferno. Eu acabei tirando o teto sobre a cabeça dela e a proibi de ver meu filho. Não sei nem por onde começar, porque até para mim a história parece absurda. No entanto, infelizmente, é minha vida real, e estou aqui para desabafar, esperando talvez ouvir de outras pessoas que passaram por pesadelos parecidos. Tudo começou com a perda devastadora do meu marido. Eu tinha apenas 27 anos e fui deixada sozinha para criar nosso filho de 8 meses. Mas o pior veio depois, com a reação da minha sogra. Desde o primeiro dia, ela deixou claro que me culpava pela morte do filho dela. Falar sobre isso dói profundamente, mas ser acusada só tornou a dor insuportável. O acidente aconteceu de repente. Estávamos voltando de uma festa, rindo de algo bobo, quando o carro começou a rodar. Tudo ficou escuro. Um motorista bêbado causou o acidente, como geralmente acontece nesses casos, saiu quase sem um arranhão. Meu marido morreu na hora, e eu sobrevivi, mas com marcas que jamais sumiriam. O impacto empalou meu abdômen, e por sorte nenhum órgão vital foi atingido. Ainda assim, enquanto eu estava no hospital, conectada a tubos e fios, a culpa me consumia. Eu tinha insistido para sairmos naquela noite, e isso só aumentava a sensação de que eu era responsável. Minha sogra, que perdeu o filho mais velho, o filho de ouro e principal provedor da família, transformou sua dor em veneno direcionado a mim. No início, tentei entender. Ela estava de luto, e perder um filho não é algo fácil de superar. No entanto, as coisas pioraram quando o testamento foi lido. Meu falecido marido, em um ato que só posso descrever como amor e precaução, deixou tudo para mim e para nosso filho, a casa, o carro e as poucas economias que tínhamos. Para mim, aquilo fazia sentido, como sua esposa e mãe do nosso filho, era natural que ele quisesse nos proteger. Mas, na visão da minha sogra, eu era uma oportunista manipuladora que tinha enganado seu filho, convencendo-o a deixá-la fora do testamento. Ela me acusou de tudo que se possa imaginar, falsificação de documentos, manipulação e até de envenenar meu marido contra a própria família. Nada disso era verdade, mas as acusações doíam profundamente. No início, tentei manter a paz. Achei que, se cedesse em pequenas coisas, poderia acalmar a situação. Afinal, meu foco era proteger meu filho e evitar conflitos maiores. Com isso em mente, procurei agir de forma civilizada. Cheguei ao ponto de permitir que minha sogra e parte da família tivessem acesso limitado às economias que meu marido havia deixado para trás. Não era uma fortuna, especialmente porque tínhamos acabado de comprar a casa que ele nos deixou, mas era o suficiente para nos sustentar por um tempo. Achei que compartilhar um pouco disso poderia aliviar a tensão. Foi um erro. Em poucos meses, minha sogra e sua comitiva demonstraram que não tinham entendido ou respeitado os limites impostos. A conta foi praticamente esvaziada, como se o dinheiro tivesse evaporado, gasto em coisas que nunca vi ou das quais nunca me beneficiei. Logo, me vi lutando para pagar as contas e garantir que meu filho não sofresse os efeitos da tragédia que abalou nossa família. Olho para trás e percebo que foi imprudente dar a eles acesso ao dinheiro. Mas, na época, eu estava emocionalmente vulnerável, sob enorme pressão, e só queria evitar mais conflitos. Eu acreditava que a paz valia qualquer sacrifício, mas aprenderia da pior forma que algumas pessoas não sabem respeitar a generosidade. Não havia alternativa viável. Contar com a minha própria família não era uma opção. Como a mais velha de 4 irmãos, eu sabia que meus pais já estavam sobrecarregados criando os filhos mais novos, ainda adolescentes, e com finanças esticadas ao limite. Acrescentar os meus problemas ao que eles já enfrentavam parecia injusto. Então, toda vez que me ligavam para perguntar como eu estava, eu mentia. Pintava uma imagem de estabilidade que não existia, porque admitir a verdade só tornaria as coisas mais difíceis para eles. Como se o desgaste financeiro não fosse suficiente, minha sogra decidiu se mudar para minha casa. E não veio sozinha, trouxe o meu sogro e minha cunhada adolescente junto. Alegou que era para me ajudar com o bebê, mas não demorou muito para eu perceber sua verdadeira intenção.
Aquilo não era uma estadia temporária, ela estava se instalando para tomar o controle da minha casa. Aos poucos, a casa deixou de parecer minha. Sem receber nada do meu marido após sua morte, eles pareciam determinados a tomar tudo à força, cientes de que eu não tinha energia para lutar. Reorganizaram os móveis sem pedir permissão e trouxeram objetos da antiga casa deles, que foram espalhados por toda parte. A única coisa que consegui impedir foi quando sugeriram que eu retirasse as fotos minhas e do meu marido. Essa foi a linha que não deixei que cruzassem. Preferia enfrentar qualquer discussão a permitir que tocassem nessas memórias. Os meses seguintes foram um borrão de exaustão. Entre o meu trabalho, que foi um milagre conseguido graças à recomendação do ex-chefe do meu marido, e a convivência com minha sogra, me senti em um ciclo interminável de servidão não remunerada. Meu trabalho, embora cansativo, tornou-se meu único refúgio. Era a única parte do dia em que eu conseguia escapar do caos que minha vida havia se tornado. Mesmo o trabalho, que era meu único refúgio, não era fácil. Eu saía cedo de casa, exausta, mal conseguindo manter os olhos abertos, e voltava à noite para um cenário caótico. A pia estava sempre cheia de louça acumulada, brinquedos espalhados por toda parte, e meu precioso filho já estava dormindo quando eu chegava. Ele era cuidado principalmente pela minha sogra, mas isso era mais uma forma de me manter em dívida. Quando eu reclamava da bagunça, minha sogra revirava os olhos e dizia: "Bem, estou cuidando do seu filho o dia todo, cozinhando e lavando a roupa dele. O mínimo que você pode fazer é limpar depois de nós. Não somos babás." No começo, eu achava que o melhor era ficar quieta, convencida de que a luta não valeria a pena. Afinal, eles também estavam sofrendo, certo? Mas, com o passar dos dias, ficou claro que isso não tinha nada a ver com tristeza. Era tudo sobre controle. Sempre que eu tentava disciplinar meu filho, minha sogra intervinha: "Ah, ele é apenas uma criança. Você está sendo muito dura." Pelas minhas costas, ela corria até o meu sogro e minha cunhada, dizendo que eu era uma mãe terrível, negligente e inadequada. Logo depois, meu sogro aparecia na minha porta, disposto a discutir sobre o quão péssima mãe eu era, justo nos momentos em que tudo o que eu precisava era de um pouco de descanso. Embora ele não fosse tão difícil quanto os outros, meu sogro não ajudava em nada. Ele ainda trabalhava, mas todo o seu salário ia para as mensalidades escolares da minha cunhada e suas próprias despesas médicas, que só aumentavam com a idade. Eu sentia pena dele por estar envelhecendo e com a saúde fragilizada, mas isso não justificava sua total falta de esforço para colaborar em casa. A situação com minha cunhada era extremamente frustrante. Ela parecia viver em férias permanentes, sem nunca se oferecer para ajudar em nada na casa. Sempre que eu pedia sua colaboração, minha sogra imediatamente intervinha, justificando: "Ela é só uma adolescente. Precisa focar nos estudos." O curioso é que essa adolescente de 16 anos, perfeitamente capaz de lavar alguns pratos, dedicava mais tempo às redes sociais do que a qualquer outra coisa. Enquanto isso, a casa ficava cada vez mais desorganizada, e a responsabilidade por tudo recaía exclusivamente sobre mim. Minha sogra me repreendia diariamente, dizendo o quanto trabalhava duro cozinhando e educando meu filho em casa, mesmo sem qualquer qualificação para isso. As refeições que ela preparava eram sempre suficientes para todos, mas raramente sobrava algo para mim quando eu chegava do trabalho. O peso financeiro era aliviado pelo meu emprego, que pagava o suficiente para cobrir as despesas. Isso, porém, não significava que eu gostasse de arcar com tudo sozinha. Eu odiava cada aspecto dessa situação, mas, de alguma forma, continuei insistindo. Talvez porque, no fundo, eu ainda sentia uma culpa irracional pela morte do meu marido. Quanto à minha sogra, ela se recusava a trabalhar. Sempre que eu sugeria que ela arranjasse um emprego, a resposta era a mesma: "Estou de luto." Apesar de estar na casa dos 40 anos e perfeitamente capaz de trabalhar, ela se acomodava enquanto eu lidava com as despesas cada vez mais altas devido à inflação. Um dia, ela veio até mim pedindo um empréstimo. No início, recusei. Disse a ela que era jovem, saudável e completamente capaz de encontrar um emprego. Minha frustração,
que eu normalmente escondia, acabou escapando nesse momento. Parecia que eu havia dado um tapa nela, tamanha a ofensa que ela demonstrou. Furiosa, começou a gritar comigo na frente de todos, como se eu tivesse cometido uma grande injustiça ao negar o pedido. Depois de dias de manipulação emocional e acusações de egoísmo e ingratidão vindas da minha sogra, acompanhadas pelo apoio do meu sogro e da minha cunhada, acabei relutantemente concordando em conceder um empréstimo, apenas para manter a paz. Mas eu não estava disposta a deixá-la me prejudicar completamente. Registrei nossas conversas por mensagem, documentei nossos acordos verbais e até fiz com que ela assinasse um reconhecimento por escrito do empréstimo. Como era de se esperar, o dinheiro desapareceu mais rápido do que a minha paciência. Minha sogra nunca mencionou devolver o valor e agia como se o empréstimo nunca tivesse existido. Sempre que eu tocava no assunto, ela desviava a conversa ou insinuava que eu estava sendo irracional. E esse não foi um caso isolado, aconteceu repetidas vezes. No entanto, tomar meu dinheiro não era o suficiente para ela. Vieram então os jogos emocionais. Ela fazia questão de me excluir de atividades familiares, deixando claro que, para ela, eu nunca seria realmente parte da família. Além disso, ela levava meu filho para passeio sem sequer me avisar e, quando ele começou a falar, insistiu que ele a chamasse de mamãe, alegando que era mais fácil para ele do que vovó. Claro que isso nunca funcionou, porque meu filho sabia a diferença, e eu fazia questão de aproveitar cada momento livre para fortalecermos nosso vínculo. Durante as noites e fins de semana, eu nunca trazia trabalho para casa, priorizando sempre nosso tempo juntos. Mesmo assim, eu tentava manter tudo de pé por causa do meu filho. Repetia para mim mesma que aguentar as palhaçadas da minha sogra valeria a pena, desde que ele tivesse um lar estável. Mas, naquele ponto, eu já estava tão zangada e frustrada que a culpa que antes carregava pela morte do meu marido já não tinha mais qualquer influência sobre mim. Eu havia conseguido economizar uma quantia para pagar os estudos do meu filho quando ele crescesse, mas essa não era a única razão pela qual eu estava guardando dinheiro. Eu tinha planos maiores, queria tirar meu filho e a mim desse pesadelo, dessa casa que havia se tornado insuportável. Então, tudo mudou quando conheci Ryan. Ele era um colega de trabalho que havia sido transferido para o meu departamento há pouco mais de um ano. Ryan era gentil, engraçado e paciente, tudo o que meu falecido marido havia sido. Ele não me via apenas como uma viúva ou uma mãe solteira esforçada, ele me via como pessoa, como mulher. Pela primeira vez em anos, senti que talvez tivesse uma chance de ser feliz novamente. No início, mantive nosso relacionamento em segredo. Não contei nem aos meus pais, porque sabia que minha sogra tinha uma habilidade quase sobrenatural de farejar qualquer coisa que me trouxesse felicidade e transformá-la em uma arma contra mim. Mas, um dia, cometi o erro de mencionar o nome de Ryan casualmente durante uma conversa com minha cunhada. Naquele momento, não pensei muito nisso, ela parecia distraída, mexendo no celular como toda adolescente. Eu estava enganada. 2 dias depois, minha sogra me encurralou na cozinha, com o rosto carregado de desdém, e exigiu saber: quem é esse Ryan com quem você está saindo? Já está desfilando por aí com outro homem enquanto a memória do meu filho ainda está fresca? Fiquei chocada. Primeiro, porque meu marido já havia falecido há mais de 4 anos. Segundo, porque eu nem sequer havia apresentado Ryan ao meu filho ainda. Estávamos avançando devagar, com cuidado. Mas minha sogra não queria ouvir meu lado da história. Ela começou a me acusar de desrespeitar a memória do meu marido e de manchar o nome da família. Eu não pude deixar de pensar na ironia. Se ela pudesse enxergar a realidade, perceberia que o nome da família já estava manchado por tudo o que eles tinham me feito. Para minha sogra, minha felicidade era uma ameaça. No começo, suas atitudes foram sutis. Ela começou a se recusar a cuidar do meu filho sempre que eu tinha algo importante ou quando, na cabeça dela, eu usava isso como desculpa para um encontro. Mas, com o tempo, a situação escalou. Certa manhã, acordei com minha sogra gritando pela casa, acusando-me de estar abandonando meu filho por causa de um homem. Chegou ao ponto de se recusar a me deixar sair para trabalhar, a menos que eu terminasse com Ryan. Você não precisa de outro homem, você tem o meu filho, ela cuspiu,
como se eu fosse algum tipo de propriedade dela. Foi necessário que eu ameaçasse chamar a polícia para que ela, relutantemente, me deixasse ir trabalhar. Mesmo assim, tentei ignorá-la. Achei que, com o tempo, ela superaria isso. Mas minha sogra não estava nem perto de desistir. Ela estava apenas começando. Certa tarde, sem qualquer aviso, ela apareceu no meu local de trabalho, chorando e lamentando como uma lunática. Fez uma cena na frente dos meus colegas de trabalho, incluindo meu chefe. Começou a me acusar de negligenciar a família e alegou que ela e o marido eram os responsáveis por manter a minha casa de pé, enquanto eu supostamente flertava com estranhos. Foi humilhante. Ryan viu tudo, assim como meus colegas, que assistiram horrorizados enquanto ela me acusava de ser uma mãe incapaz. A fofoca se espalhou rapidamente, e, antes que eu percebesse, eu já era o principal assunto do escritório. A situação ficou tão insustentável que meu chefe me chamou para uma reunião, onde recebi uma advertência formal. Ele me alertou de que meu trabalho, e portanto meu sustento, estava em risco. Aquilo foi a gota d'água. Minha sogra já havia tirado tanto de mim, minha paz de espírito, minha independência e minha dignidade. Mas ameaçar o meu trabalho era algo que eu não poderia perdoar. Eu sabia que não poderia continuar vivendo dessa maneira. Passei os dias seguintes planejando cuidadosamente meu próximo passo. Durante anos, minha sogra me empurrou para um canto, mas naquele momento, decidi que não seria mais a vítima. Senti como se toda a tensão acumulada em mim finalmente tivesse se dissolvido. Eu havia chegado ao meu limite e sabia que era hora de agir. Percebi que tinha uma grande vantagem: a ganância da minha sogra e o meu hábito de documentar tudo. Então, comecei a reunir todas as evidências que tinha. Compilei capturas de tela de nossas conversas, onde ela pedia dinheiro e prometia pagar de volta, algo que nunca aconteceu. Tinha gravações de áudio nas quais ela admitia gastar o dinheiro em luxos desnecessários, ao invés de usá-lo para ajudar com a casa. Claro, ela só fazia essas confissões quando estávamos sozinhas. Além disso, guardei provas do abuso emocional que ela me infligia, mensagens repletas de insultos, manipulações emocionais e mentiras descaradas. E não me esqueci dos documentos assinados por ela reconhecendo os empréstimos que fiz. Com tudo isso em mãos, comecei a procurar advogados. Encontrei uma profissional especializada em conflitos familiares e contei minha história. Ela ficou chocada com tudo o que eu tinha suportado e me garantiu que tínhamos um caso forte. Não apenas para recuperar o dinheiro que minha sogra havia tirado de mim, mas também para assegurar meu direito legal à casa e cortar qualquer tentativa dela de reivindicá-la, como vinha ameaçando fazer. No entanto, eu sabia que precisava ir além. Queria garantir que minha sogra não pudesse mais sabotar meu relacionamento com Ryan ou manchar minha reputação. Assim, passei a planejar cuidadosamente cada passo para proteger não apenas o meu futuro, mas também o do meu filho. Registrei uma ordem de restrição contra minha sogra para impedi-la de ir ao meu local de trabalho, usando sua explosão pública como prova de assédio. Meu advogado também me ajudou a redigir um termo de cessação e desistência, alertando que qualquer nova tentativa de interferir na minha vida resultaria em medidas legais. Quando tudo estava pronto, eu coloquei meu plano em ação. Escolhi uma manhã de sábado, quando minha sogra e meu sogro saíram para resolver seus problemas. Na noite anterior, dei dinheiro à minha cunhada para sair com uma amiga, algo que ela relutou em aceitar, mas acabou concordando. Assim que todos saíram, comecei a agir. Com a ajuda de Ryan e de alguns amigos, organizei e retirei da casa todos os pertences da minha sogra, meu sogro e minha cunhada, deixando apenas os meus e os do meu filho. Guardei os pertences deles em uma unidade de armazenamento temporária. Enviei uma mensagem para minha sogra que dizia: "Você já tirou o suficiente de mim. Suas coisas estão guardadas na unidade de armazenamento" e junto coloquei o endereço. A casa não é mais sua para reivindicar. Qualquer contato futuro deverá ser feito através do meu advogado. Depois disso, desliguei meu celular, bloqueei minha sogra e minha cunhada em todas as plataformas e fui para a casa de Ryan, onde fiquei por alguns dias enquanto planejava os próximos passos. Depois disso, desliguei meu celular,
bloqueei minha sogra e minha cunhada em todas as plataformas e fui para a casa de Ryan, onde fiquei por alguns dias enquanto pensava nos meus próximos passos. As tentativas frenéticas da minha sogra de entrar em contato comigo começaram rapidamente. Ela ligou para meus pais, meu local de trabalho e até para conhecidos em comum, mas eu mantive o silêncio absoluto. Quando finalmente recebeu o aviso legal do meu advogado, ela ficou furiosa. Conforme as instruções, os advogados trocaram as fechaduras da casa depois que todos já haviam saído. Minha sogra ficou histérica e até chamou a polícia, alegando que eu havia roubado sua propriedade. No entanto, ela não tinha base legal para essa alegação. A casa estava em meu nome, graças ao testamento do meu marido, e ela nunca havia pago aluguel. Legalmente, ela nem era considerada inquilina. Determinada a revidar, minha sogra contratou seu próprio advogado. Porém, com todos os documentos e evidências que eu tinha reunido, eu estava preparada para enfrentá-la. Quando os registros financeiros vieram à tona, ficou claro que minha sogra me devia milhares de dólares. As evidências eram incontestáveis. Eu havia sido cuidadosa o suficiente para documentar cada empréstimo, com transferências eletrônicas e cheques devidamente registrados. Diante disso, o advogado dela a aconselhou a buscar um acordo. Após meses de idas e vindas, ela, relutantemente, concordou em devolver o dinheiro em parcelas. Isso, no entanto, não era tudo. Certifiquei-me de que a ordem de restrição fosse atualizada para incluir cláusulas que a impedissem de se aproximar de mim, do meu filho ou de Ryan. Mesmo assim, ela violou a ordem, aparecendo no estacionamento do meu trabalho para implorar por dinheiro. Com lágrimas e súplicas, alegou que não tinha mais ninguém a quem recorrer. Não consegui conter o sarcasmo. "Por que você está me implorando?", perguntei. "Não era você quem dizia que eu nunca ajudei em nada e que deveria ser removida da sua vida? Então, o que mudou agora?" Sem esperar por uma resposta, virei as costas e fui embora, deixando-a em prantos. Foi um momento frio, mas depois de tudo o que ela me fez passar, não senti nenhuma culpa. Surpreendentemente, meu cunhado, que sempre havia sido indiferente e com quem eu só tinha tido contato brevemente no casamento, entrou em cena. Ele me procurou de uma maneira completamente diferente. Ao contrário da minha sogra, ele se aproximou com humildade. Agradeceu por tudo o que eu havia feito pela família no passado e até pediu desculpas por não ter intervindo antes. Admitiu que, por muito tempo, esteve focado demais em si mesmo e acabou negligenciando suas responsabilidades familiares. Sua atitude inesperada me surpreendeu e trouxe um raro momento de alívio em meio a todo o caos. Meu cunhado disse algo que me marcou profundamente: "Eu sei que você fez meu irmão feliz." Essas palavras tocaram meu coração mais do que eu esperava. Me ofereci para ajudá-lo caso ele precisasse de alguma coisa, mas ele educadamente recusou, dizendo que queria apenas expressar sua gratidão. Aquela conversa me trouxe um tipo de cura. Com minha sogra finalmente fora de cena, senti como se pudesse respirar novamente. A casa estava em paz, meu filho estava prosperando e Ryan e eu estávamos construindo uma vida juntos, devagar, mas com propósito. 3 meses atrás, Ryan me pediu em casamento, e foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Eu disse sim, sem hesitar. Agora estamos planejando o nosso casamento, e, pela primeira vez em 4 anos, me sinto verdadeiramente livre. Acho que é por isso que escolhi contar essa história agora. Não pesa mais sobre mim como antes, porque sinto que finalmente faz parte do passado. Minha sogra ocasionalmente tenta se reconectar, pedindo dinheiro ou buscando algum tipo de aproximação. Ela até começou a admitir que estava errada em muitas coisas. No entanto, não estou interessada em reabrir aquele capítulo da minha vida. Gostaria que as coisas tivessem sido diferentes, que um pedido de desculpas tivesse vindo antes, mas isso não muda o que aconteceu. Independentemente de tudo, desejo a ela e a todos os envolvidos o melhor, mas de uma distância segura e confortável. Para quem está lidando com uma sogra tóxica, quero deixar uma mensagem: você não está sozinha, e você não é impotente. Mantenha sua posição, reúna suas evidências e retome o controle da sua vida. Você merece paz, felicidade e liberdade.
Não deixe ninguém convencê-la do contrário. A autora dessa história mostrou uma paciência extraordinária, suportando abusos emocionais, financeiros e manipulações por muito mais tempo do que deveria. Talvez ela pudesse ter agido antes para se libertar dessa situação tóxica, mas é compreensível que o medo de romper os laços e a esperança de manter a paz tenham atrasado sua decisão. O importante é que ela finalmente tomou coragem para agir e agora está livre para viver sua vida com paz e felicidade ao lado do filho e de Ryan. Sua determinação em retomar o controle de sua vida é inspiradora, e fico feliz em saber que ela encontrou forças para seguir em frente. Se você também está lidando com uma sogra que acha que o mundo lhe deve algo, compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Obrigado por acompanhar mais um relato aqui no Recanto das Histórias. Não se esqueça de curtir. E se você gosta de histórias reais sobre relacionamentos e conflitos familiares, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!